Então, gente, boa noite, graças e paz a todos. Estou aqui para dar continuidade ao estudo da Carta de Romanos, né? Ontem a gente fez uma introdução, foi uma live meio que teste, né? Para a gente introduzir a Carta de Romanos. A gente fez a introdução, falou um pouquinho sobre os temas que serão abordados durante toda a carta. A gente fez a divisão de cada capítulo, né? O que é que ia ser falado, o que é que Paulo estava pensando quando tratou sobre aqueles assuntos que estão lá em Romanos. E eu queria continuar, deixa eu só levantar aqui um pouquinho a cadeira. E eu queria continuar, né, lendo um pouco a Carta de Romanos com vocês pra gente... Deixa eu só ajeitar aqui. Tá bom. Pra gente fazer o estudo mais completo da Carta aos Romanos, amém? Bom, hoje eu preparei muita coisa para falar, né? Claro que essas lives aqui, assim como a primeira, já está no YouTube. Essa daqui vai assim que acabar. Assim que acabar essa live aqui, eu já vou baixar, editar e postar no YouTube, tá? Pra gente não perder tempo. Já teve várias pessoas que olharam lá no canal a live 1, a introdução, porque sem a introdução não tem como a gente dar continuidade ao estudo, tá? Então, olhem a introdução, olhem o que eu falei lá, né? Estudem na Bíblia de vocês, leia, e a gente vai dando continuidade. Não tem como voltar atrás para explicar, né? Fazer uma recapitulação do que eu estava ensinando ontem, tá? Eu posso fazer isso com alguns capítulos, mas da introdução não seria interessante, porque a gente tem que começar a carta ainda, né? Então, hoje, na live 2, a gente vai começar ainda o capítulo 1 de Romanos. Então, pegue sua Bíblia. Se você está assistindo depois, gravado já, vá para um local que você possa anotar, escrever, né? Fazer anotações, tomar nota, ou então gravar áudio, alguma coisa do tipo. Gravar nem precisa porque fica no YouTube, né? Mas usem o máximo que vocês puderem para absorver o que vai ser falado, tá? Outra coisa, gente, usem a Bíblia de vocês, tá? Usem a palavra. Tem muita gente que vai para algum seminário, algum curso, seja teológico, seja algum instituto bíblico, para um culto e não leva a palavra, né? Fica olhando no telefone ou algo do tipo. Mas, gente, a palavra ela é muito importante também de forma física, tá? Porque é nela que você pode fazer algumas anotações, rabiscos, né? Você vai lembrar de cabeça, né? Algumas coisas que você está estudando nela, porque você tem riscado, tem lido. Então, é importante ter a sua Bíblia física, tá? Compre a Bíblia que você acha confortável. Tem um vídeo no meu canal explicando sobre os tipos de Bíblia, tá? Eu não tenho muitas ainda, né? Mas assim que eu for ganhando mais, eu vou postando aqui para vocês. Porque eu quero que vocês entendam que é importante também ter várias Bíblias, né? Para que você possa estudar, ler, cada um com o seu propósito. Seja de estudo, seja sem estudo, seja apenas com referências e assim vai. O importante é você crescer em conhecimento. Porque é o desejo de Deus, é a vontade dele que todo homem seja salvo. E não somente salvo, mas chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então ele não só quer lhe salvar, ele quer lhe salvar e quer que você conheça a verdade que ele tem dito na palavra dele. Então é importante estudar, é importante crescer, é importante estarmos atentos a tudo que a palavra fala. E vamos abrir nossa Bíblia em Romanos, no capítulo 1, para a gente dar início, né? A nossa live 2 aqui, a nossa aula sobre a Carta de Romanos. Ô glória! Bom, gente, primeiramente a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 1 e o versículo 1 já, tá? Porque é importante a gente entender como é que ele está iniciando a sua carta, como é que ele se apresenta e o que é que ele vai falar logo de início. Porque lembrem do que eu falei ontem na live de introdução. A carta de Paulo aos Romanos é uma forma dele basear, certo? É uma base dele das suas doutrinas, daquilo que ele cria como base de fé cristã. Então ele já começa botando bases fundamentais sobre a ressurreição de Cristo, sobre o processo da salvação. Ele já começa falando assim:
Então ele vai continuar discorrendo, né, a sua doutrina, o evangelho que ele prega durante todo o livro de Romanos, tá? Então entender os capítulos primeiros, né, o 1, o 2, o 3, é muito importante para a gente entender o resto do livro, tá? Então, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1 e o versículo 1. Bom, antes da gente iniciar, eu tinha colocado um history, né, aqui no Instagram para falar sobre as lives de tarde, né? Por quê? Gente, é o seguinte, muito simples. Eu não estou trabalhando ainda na empresa que eu trabalhava antes, tá? Por causa de um acidente de trabalho. Aconteceu comigo, né? Como acontece, pode acontecer com qualquer um, aconteceu comigo. E eu fiquei afastado. Nada tão grave, né? Que possa ter risco de vida, mas algo que feriu uma parte do meu corpo, né? E eu fiquei sem trabalhar um tempo e foi pro INSS, né? Que é o Instituto Nacional... Esqueci agora. INSS. Eu esqueci agora o que era, mas enfim, é como se fosse uma instituição para cuidar dos serviços dos trabalhadores, algo do tipo, tá? Não vou lembrar aqui o que é agora, pelo amor de Deus, me perdoe por isso. Mas esse INSS aí me deixou um pouco parado um bom tempo por causa da análise deles. E vai voltar agora, né, pelo mês de novembro, a fazer a análise certinha para já liberar para trabalhar ou ainda não, dependendo do que eles falarem lá. Então, eu voltando a trabalhar, eu não vou conseguir fazer mais as lives à noite, né? Nem muito menos pela tarde, certo? Então, o horário que eu tenho para fazer live é tarde e noite. Amanhã eu não posso fazer, pela manhã eu não posso fazer, né? Porque eu não estou em casa, certo? Então não tem como fazer. Mas eu vou começar a fazer lives amanhã, a partir de amanhã, sobre batalha espiritual, certo? Por quê? Porque eu quero deixar gravado conteúdos que eu posso ficar usando para postar no meu canal do YouTube. Então eu vou fazer várias lives. Depois que eu tiver feito 5, 4 lives lá para frente, eu vou postar o primeiro vídeo no YouTube. E assim vai, tá? Então, tô falando isso por quê? Porque tem gente que pergunta pra mim, né? Se eu ainda tô fazendo live, quais os horários da live. Essa daqui hoje foi às 8 horas. Mas a de amanhã, que é pela tarde, vai ser às 3 horas. E assim vai, tá? Depende muito do dia, né? Amanhã de noite eu já não posso fazer. Tem culto na minha igreja, eu participo, eu gosto de participar, então não vou estar em casa à noite. Mas pela tarde eu vou estar. Faço a live tranquilo, né? É outro conteúdo, é outro assunto, tem nada a ver com esse, mas é importante também para o nosso crescimento, certo? Então vamos lá, Romanos capítulo 1, versículo 1 fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo e apóstolo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele inicia se apresentando, falando o que ele é e falando qual é o chamado dele, certo? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Primeiro ponto, que é esse Paulo, a gente já falou ontem, né? Que Paulo era aquele que perseguia a igreja. Você encontra relatos dele em Atos capítulo 8, Atos capítulo 9, Atos 13, né? Entre outras passagens daí para frente, você encontra várias histórias de Paulo, né? Que antes era Saulo, tá? Eu falei ontem que o nome dele não foi mudado por Deus, porque tem pregadores que têm o costume, né? O costume errado de falar algumas coisas que não tá na Bíblia, que não faz nem sentido, mas eles falam porque acham bonito, porque acham que faz sentido na cabeça deles. Então tem gente que fala assim: quando Deus ele tem um propósito para alguém, ele muda o nome da pessoa, né? Abrão virou Abraão, Sarai virou Sara, não sei quem virou não sei quem, e Saulo virou Paulo, porque Saulo era o perseguidor, mas Paulo é o que prega a palavra de Cristo, sei o quê. Então o pessoal tem toda essa mania, né, de fazer isso. Mas quando você vai para a palavra, de fato, ler a Bíblia como ela é, né, a gente vai aprender que na verdade Paulo é apenas o nome dele em grego. E Saulo seria o nome dele em hebraico. E como ele era judeu, né, da tribo de Benjamim, como ele fala lá em Romanos capítulo 11, né, versículo 12, se eu não me engano.
ou é 12, ou é 16, 11, não lembro agora, mas no livro de Romanos ele fala que ele era da tribo de Benjamim, judeu de judeu. Ele fazia parte da cultura judaica, então o nome dele só poderia ser hebraico, tá? Ele só poderia ser conhecido pelo nome do nome dele hebraico, o nome de batismo, né, dele, porque foi assim que ele cresceu. Então quando ele vai pregar para os gentios de fala grega, o nome dele não muda, o nome dele apenas é pronunciado diferente. Assim como o nome Jesus, né, em hebraico é Yeshua, que vem também das raízes de Josué, né, Josué ou algo do tipo. O nome de Paulo não é mudado para Paulo porque antes era Saulo e Deus quis fazer a transformação na vida dele mudando o nome dele. Não é bem assim que funciona, tá? Na verdade foi mudado por causa da pronúncia. A pronúncia grega do nome Saulo é Paulo, somente isso. Assim como a palavra James, em inglês, é traduzida por Tiago em algumas passagens, em alguns livros, né, na cultura, na história. Então, não fala isso, tá, gente? Isso daí não está na Bíblia. O Paulo que está aqui é o mesmo Saulo que vai aparecer em Atos 8, em Atos 13, ou em Atos 13, em Atos 9, que é a conversão dele. É a mesma pessoa. Bom, continuando. Então, Paulo, né, esse que perseguia a igreja, ele agora diz que é chamado para apóstolo. E tem muita gente que tem preconceito com esse nome. Eu sei que, porque aqui no Brasil principalmente, né, essa palavrinha apóstolo é usada de maneira muito errada. E às vezes é usada até de forma pejorativa por alguns, para falar daqueles que se dizem apóstolos, né? A Bíblia, gente, ela já previa que existiria falsos apóstolos. Ela fala isso. Paulo fala isso. Ele fala assim: eu sei que quando eu partir, vai vir entre vós lobos ferozes. E lá em 1 Coríntios ele fala, lá em 2 Coríntios, não, 1 Coríntios capítulo 9, quando ele vai defender o seu apostolado, ele fala assim: eu fico impressionado como é que vocês conseguem seguir doutrina de falsos apóstolos. Gente, se tem falsos apóstolos, obviamente existem verdadeiros apóstolos, tá? Porque quando Paulo cita o chamado dele para o apostolado, ele está citando aquilo que Cristo deu à igreja, tá? Que foram os dons ministeriais: apóstolo, pastor, evangelista, profeta, mestre, né? Os 5 dons ministeriais que Cristo deu à igreja quando ele sobe aos céus, porque o mesmo que desceu é o que subiu aos céus e deu dons aos homens. Ele deu dons aos homens de modo geral, aos homens por completo. Toda a humanidade, no sentido de todos os seres humanos, podem ou não ter um dom que Cristo tenha dado. Então qualquer pessoa pode sim ser chamada por Deus para ser um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor ou um mestre. Depende do dom que Deus deu a ela. E possa ser que Deus não tenha dado dom nenhum para ela nesse sentido. Tenha dado um dom para outra área, como tem lá em Romanos capítulo 12, se eu não me engano, ou é o 13, que ele fala sobre alguns dons dentro da igreja, né? Como dom para contribuir, dom para pregar ou exortar. Então, cada um tem seu dom, gente. Então, Paulo ele foi chamado para o apostolado. E lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8, Paulo vai dar mais base ainda daquilo que ele era chamado, daquilo que ele tinha convicção que era. Ele vai falar os dons que ele tinha e o que ele era no sentido ministerial. Olha só o que ele diz: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. 2 Timóteo 1,9 agora. Que nos salvou e chamou com a santa vocação. Então, ele nos deu uma santa vocação para nós seguirmos. Ele nos chamou com uma santa vocação. Cristo não nos chama para ficar parado, sem fazer nada. Ele nos chama com um propósito específico que nós vamos fazer para Ele
através do serviço cristão, tá? Então, continuando. Não segundo as nossas obras, ou seja, não é de acordo com aquilo que a gente faz, é de acordo com o que Ele quis nos dar como dom, tá? Mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, tem muita gente se perdendo na questão dos dons, né? Porque eu acho bonito ser profeta, então eu sou profeta agora, eu vou falar no nome de Deus, eu vou falar no nome de Deus que aquela pessoa vai acontecer isso. Eu vou revelar o CPF, eu vou fazer tal coisa, eu vou juntar casamento, porque eu sou um grande profeta de Deus. Mas, irmão, tira uma dúvida, foi Deus que lhe chamou para isso? Ou foi você que está inventando isso? Porque Ele nos chama, Ele nos dá uma vocação, é Ele quem nos dá o chamado, assim como Ele deu para Paulo. Paulo foi chamado para ser apóstolo. Ele não quis ser apóstolo no sentido de, agora que eu estou em Cristo eu quero ser apóstolo. Não, ele foi chamado para isso. Tá? Então, quando ele fala lá em Romanos 1, versículo 1, eu, Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, quer dizer que ele foi chamado para isso. Ele não nasceu de novo e deu na cabeça, gente, já que eu recebi revelações de Jesus, já que eu gosto de abrir igreja, eu sou apóstolo. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que a Bíblia fala que funciona. A Bíblia fala que Deus ele elege pessoas para a vocação que Ele quis proporcionar para ela, tá? Você não vai agir de acordo com suas personalidades, com aquilo que você gosta. Não, você vai ter uma aptidão, uma habilidade para aquilo que Deus lhe chamou. Vai sim, mas não é isso que vai definir o seu chamado. É aquilo que Deus lhe chamou para fazer. E como é que eu descubro o meu chamado? Servindo. Vá servir na igreja, vá trabalhar em alguma coisa, vá servir em algum departamento, e Deus ele vai lhe encaixando para o seu propósito. Não se preocupe com isso, mas sirva, né? Porque lá em Atos capítulo 13 fala, né, que tinha mestres, profetas, orando e jejuando na igreja, e entre eles estava Saulo e Barnabé. Então Paulo estava lá, tranquilo, fazendo suas orações, jejuns, até que o Espírito fala, separe para mim Saulo e Barnabé para o chamado que eu vos tenho dito. Então, ele tinha um chamado para eles, tá? Ele chama eles naquele momento, não foi antes, não foi depois, foi naquele momento. Então, você vê que tem um momento específico que Deus ele vai lhe chamar para a vocação que ele lhe deu. Não se preocupe, apenas sirva, tá? Então, vamos lá. Acho que eu parei no versículo 10. E agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o qual destruiu a morte e trouxe luz à vida e à imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído. Agora ele vai dizer para que ele foi chamado, certo? Fora apóstolo, ele também foi chamado ou constituído para ser pregador, apóstolo e mestre. A gente não vê pregador sendo dito lá em Efésios capítulo 4, quando fala dos dons ministeriais. Mas a gente vê o pregador ou o exortador sendo dito em outras passagens, certo? Como, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 11. Tá? Qual outro que fala? Capítulo 11 não, capítulo 12, perdão. 1 Coríntios capítulo 12 vai falar sobre os dons do Espírito e alguns chamados para o corpo. E lá em Romanos também fala sobre isso, né? Você lê a partir do capítulo 12, 13 e o 14, se eu não me engano. E você vai ver que existem chamados específicos para coisas específicas. Tem ministério de socorros, né? Que aparece na Bíblia, tá? Não que está em Romanos, mas que aparece na Bíblia de modo geral. Ministério de socorros, dom para contribuir, né, para você realmente ter condições para ajudar a obra financeiramente mesmo, tá? Então, existem vários dons, só tem que entender qual é o seu. E não se preocupar em querer ser algum título, porque isso aqui não é título. Paulo não fala assim, olha, eu apóstolo Paulo, não. Eu, Paulo, o apóstolo, o servo, chamado para ser isso, chamado para ser aquilo. O título de Paulo não era apóstolo Paulo, ele não era conhecido assim.
Ele tinha o apostolado, certo? Ele era apóstolo, mas ele não era reconhecido assim. Ó, irmão, lá veio o apóstolo Paulo. Não, ninguém falava isso. O pessoal falava irmão Paulo, Paulo, né? Aquele que era Saulo. O pessoal cita isso, mas lá veio o apóstolo Paulo. Ele não tinha essa consciência limitada e errada de títulos, né? De fulano é pastor, tem que chamar só de pastor, não pode chamar pelo nome dele de verdade, não. Que conversa, gente? Claro que pode, né? Isso aqui não são títulos, são dons. Dons é para servir a igreja e não para ficar conectado ao seu nome, tá? Glória a Deus. Porque ninguém fala assim, ó, lá vem o contribuinte. Ninguém fala, né? Porque tem um dom para contribuir, mas ninguém fala, lá vem o contribuinte. Tem um dom para exortar, ó, lá vem o exortador fulano. Ninguém fala isso. Mas querer chamar de profeta, de apóstolo, de pastor. Lá vem fulano de tal, lá vem um mestre fulano de tal. Pra que isso, gente? Pra que esse negócio todo? É somente título que o pessoal tenta colocar. Mas chamada é uma coisa, tá? Título é outra. Título você consegue de qualquer jeito, né? Você vai pra faculdade, se forma, ganha um título de doutor, de bacharel, de não sei o quê. Se for para viver por título, é melhor ser para o mundo acadêmico, tá? Mas no evangelho você vai viver de acordo com o chamado que Deus lhe deu para servir a outros, não para benefício próprio, tá? Então, deixa eu continuar aqui. Então, Paulo mesmo ele vai dizer que ele foi chamado para 3 coisas: pregador, apóstolo e mestre. Então, se ele era mestre, ele vai ensinar da maneira correta, da maneira mais pura possível, aquilo que ele quer passar como doutrina da fé cristã. É por isso que as cartas de Paulo são cartas extremamente importantes para se ler. Porque não são apenas cartas escritas, né, em momentos de raiva, como o pessoal pensa, Paulo estava com raiva que agora ele vai brigar com o povo. Não, ele estava ensinando, gente. Ele era chamado para ser mestre. E mestre que é mestre ensina a palavra, independente se a pessoa está errada ou está certa. Ele vai ensinar a palavra. Se a pessoa está certa, ela vai apenas viver naquilo que ela já está certa. Se a pessoa está errada, ela vai se corrigir. É claro que tem momentos que ele se exalta, que ele repreende. Isso é normal, tá? Para todo líder tem que fazer isso. Mas ele não escreveu com o propósito de brigar com o povo. Vou escrever aqui uma carta para fulano e tal, só para dizer que ele não presta. Não, ele estava ensinando. E nos seus ensinos, ele corrigia muita coisa, tá? Então, a gente não sabe se Paulo era um homem muito estressado ou não, né? Muita gente fala que é de acordo com algumas frases dele, mas ele é um dos que fala que a gente tem que ter domínio próprio, né? Então, eu confio que ele tinha. Continuando. Então, Paulo fala da sua missão, no seu apostolado, daquilo que ele foi chamado, né? Ele fala que era apóstolo, pregador e mestre. E por isso que o Espírito Santo inspira ele a ensinar em suas cartas. Então não leia, gente. Tem muita gente que tenta ler a Bíblia de qualquer jeito. Vou ler aqui a Bíblia. Vou ler aqui a Bíblia assistindo alguma coisa. Aí liga a TV e fica lá, escutando uma música e passando as folhas. Aí tá lá tocando qualquer música, né? Pensa em, às vezes não é nem cristã, é só um fundo musical, aqueles lo-fi, né? Que o pessoal fala, um lo-fi, pronto. Tá lá passando um lo-fi, tudo, não, a pessoa só aqui, só. Tá lendo. E acho que tá, né, arrasando aí. Mas, gente, leia a palavra, certo? Se for um devocional, claro, uma coisa mais rápida, você pode ler. Só por ler, passar por cima e ficar meditando naquilo. Mas quando for ler a palavra, lembre que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Ela foi escrita por homens, porém inspirada pelo Espírito Santo para tocar você, para trazer uma mensagem para você. Então ela quer lhe passar alguma coisa. Então quando você for ler ela, quando você for ler a palavra de Deus, não leia de qualquer jeito. Leia percebendo a unção que está por lá. A unção que está nas cartas, a unção que está sendo transmitida. Porque eu creio que Paulo não escreveu Romanos apenas debaixo de sabedoria humana, né? Porque ele mesmo fala que não pregava de acordo com a sabedoria humana, mas pela persuasão do poder do Espírito Santo. Amém? Então, quando for ler as cartas de Paulo, leia entendendo que tem uma unção de ensino aqui.
para você aprender o que está sendo dito. Então, sempre que for ler, faça uma oração antes. Ore aquilo que Paulo ora pelos Efésios, né? Que Deus nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Não no nosso, no dele. Que o conhecimento dele venha estar sobre nós. Que o pleno conhecimento da verdade venha estar sobre a gente. Que espírito de sabedoria e de revelação esteja sobre nós. Muita gente acha que esse espírito de revelação é algo para adivinhar, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Revelação é, se algo está oculto no seu entendimento, o espírito de revelação vai dar clareza para tirar aquela maneira que você via a palavra de Deus, né? Até porque revelar significa tirar o véu, né? Ou mostrar o que estava oculto. Não é adivinhar, tá? Porque adivinhar é o quê? Aqui tem um pano cobrindo alguma coisa, eu vou adivinhar o que está por trás. Não, revelar é tira o pano e vê o que está lá. Isso é revelação. Então, tem muita gente que lê a Bíblia debaixo de um pano religioso que colocaram sobre ela, né? Debaixo de um pano teológico, ou de um pano, né? Pelo amor de Deus. Um pano religioso, doutrinário, teológico, que às vezes mais atrapalha do que ajuda. Tem muita gente que acha que fazer teologia, né, é para trazer mais revelações da palavra. Às vezes não é, gente. Tem muita escola teológica que ajuda muita gente. Tem muita escola teológica que é uma bênção de Deus. Mas tem muita por aí que não ensina nada com nada. Que é só uma filosofia cristã, né? Tem muita gente que pega um texto, não prega o texto, ele questiona o texto. Quem já se viu questionar a palavra de Deus? Né? Tá lá, ó. Se pensamos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. E não pensamos, né? A pessoa fica, e aí, gente? Vamos agora pensar nesse versículo aqui. O que é que você acha que o apóstolo Paulo estava querendo dizer? O que é que você acha que ele quis dizer quando falou pensemos? O que é que você acha que ele fala quando diz israelitas? Será que era a igreja? Será que não era a igreja que de forma espiritual? Isso é uma baboseira, isso daí é nojento, isso daí é só atrapalha, tá? Porque o pessoal deixa de ler a Bíblia como ela é, para ler com essa marmota aí de ficar querendo deduzir o que a pessoa estava dizendo. Se tá lá no texto, Paulo falando, olha, não pense que a palavra de Deus falhou, porque nem todos de Israel são israelitas. Ele diz isso. Aí tu quer interpretar o que já está dito de forma clara. Então, tem muita gente usando panos teológicos para ler a Bíblia. Não, irmão, tira isso. Pede espírito de sabedoria e de revelação para ler a Bíblia como ela é. De maneira simples, clara e que traga luz a teu coração. Amém? Então, Paulo ele vai escrever sim debaixo de uma unção poderosa de ensino. Do seu apostolado, da sua pregação, do evangelho que ele recebeu de Jesus. Né? Mas a gente não pode ler de qualquer jeito, tem que ler entendendo o que estava por trás daqui, tá? A pessoa que estava escrevendo, o que ele estava querendo ensinar. A gente tem que ler entendendo o que ele estava ensinando, certo? Para que isso possa entrar na nossa mente de maneira mais clara. Eu não consegui ainda sair do versículo 1, mas vamos lá. Vou conseguir, em nome de Jesus. Então, ele vai falar aqui, ó, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. O que é o Evangelho de Deus, tá? Muita gente acha que Evangelho é uma palavra genérica para falar sobre qualquer coisa, né? Boa noite, Camila. Priscila Camila, bem-vinda. Então, muita gente acha que a palavra Evangelho significa muitas coisas genéricas. Não, gente. Evangelho na Bíblia é boas novas, tá? Só isso. Mas as boas novas é que são várias coisas. Tem as boas novas sobre cura, né? Que são boas notícias, tá? Boas novas ou boas notícias sobre cura. Boas notícias sobre a salvação. Boas notícias sobre a redenção. Então, são boas notícias. A palavra de Deus, ela é carregada, tá? A palavra de Deus, ela é carregada de boas notícias que chegam ao nosso coração
e traz vida ao nosso espírito, porque lá em João capítulo 6, versículo 63, Jesus fala: minhas palavras são espírito e vida. Amém? Então o que ele fala traz vida para a gente. O que Cristo ensina, as boas notícias do Evangelho, traz vida para a gente. Então não podemos deixar de entender o que é o Evangelho, tá? Quando Paulo fala lá que ele foi separado para o Evangelho de Deus, é para pregar o Evangelho que Deus tinha revelado para ele através de Jesus Cristo. E esse Evangelho, gente, ele não é apenas falado no Novo Testamento. Ele aparece desde o Antigo Testamento. Muita gente sabe disso, mas acaba não lembrando de alguns textos importantes sobre Jesus. Mas quando a gente vai continuar lendo, acho que o versículo 2 de Romanos 1, lembrando que a gente vai tentar estudar, né? Blocos de versículos, tá? Porque se for versículo por versículo não vai dar tempo de fazer muita coisa, né? Porque a gente tá aqui, deixa eu ver que hora é. Olha só, já é 8h48, então a gente tá aqui mais ou menos 25 minutos. A gente não sai do capítulo 1, então eu não vou fazer versículo por versículo, tá? Mas eu vou fazer versículos por versículos, eu vou comentar por blocos de versículos. Eu falei do 1, agora eu vou ler o 2, né? Depois a gente lê junto o 3, o 4 e o 5. Então eu vou ler o 2 agora, olha só. Romanos 1, 2. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Amém? Então, Paulo fala que o evangelho que ele ensina, ele foi proferido, né? Foi profetizado através dos profetas da antiga aliança, tá? Só que não começa lá em Ezequiel, lá em Isaías. É bem antes, quando a gente vai ler, por exemplo, Gênesis capítulo 3, versículo 15, né? Deus, quando vai falar para a serpente e para a mulher sobre o castigo delas, ele fala assim, ó: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Isso daí já era uma prefiguração do que iria acontecer na nova aliança, porque na nova aliança, de fato, a serpente tem na sua descendência inimizade contra Cristo, tá? E Cristo, ele consegue vencer Satanás pisando na sua cabeça. Porque a Bíblia fala que quando ele ressuscita, ele é levado aos céus, tá? À destra de Deus, à direita de Deus. E quando ele está lá, os inimigos dele são colocados debaixo de seus pés. Então, Satanás está abaixo dos pés de Jesus. Ele não é nada comparado àquilo que nós temos como Salvador, tá? Jesus, ele é Senhor sobre todo nome que se possa proferir. O nome que você imaginar, o nome que você pensar, seja de doença, de demônio, o que for. Qualquer nome está abaixo do nome de Jesus, porque a ele foi dado o nome por excelência, pelo serviço que ele fez, pela sua morte e pela sua ressurreição, tá? Então, lá em Gênesis 3,15 fala isso, né? Que a inimizade que teria inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Um a iria ferir o calcanhar, mas o outro iria pisar a cabeça dela, né? Jesus iria pisar a cabeça da serpente. É Jesus que pisa, não é outra pessoa. Ninguém passa à frente dele para fazer isso. É ele quem faz, tá? Então vamos lá. Vamos agora para o versículo 3, tá? A gente tem muito versículo que a gente pode citar. Eu vou fazer isso aqui porque vocês sabem que um culto normal não dá para ensinar tudo que a gente poderia ensinar, né? Mas como é uma live, como a gente está no ambiente de casa, mais tranquilo, eu vou dar todas as bases para cada versículo, para vocês ficarem realmente com conteúdo legal para estudar, ok? Então, ainda falando sobre o versículo 2 de Romanos, quando Paulo fala sobre o evangelho que foi prometido por intermédio dos profetas, a gente poderia citar, por exemplo, Isaías capítulo 9, né? Versículo do 2 ao 7. Olha só o que fala, deixa eu abrir aqui com vocês. Isaías capítulo 9, do 2 ao 7, vai falar assim:
Deixa eu abrir aqui. Ok, achei. Mas, cadê? O povo que andava em trevas viu grande luz. Olha só que interessante. Não sei se vocês lembram de alguma passagem do Novo Testamento que fala sobre isso. Mas se vocês não lembram, depois vocês leiam com atenção. João capítulo 1, do 1 ao 12. É basicamente o que está aqui no versículo 2. Ó. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tens multiplicado este povo, e a alegria lhes aumenta. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Versículo 5. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste resolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque, agora eu vou explicar o porquê esse povo aqui recebeu uma luz, tá? Versículo 6 de Isaías 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então você percebe que ele fala sobre um menino que nasceu, e esse menino é aquele que vai dar luz às trevas, né? O povo que estava em trevas. Esse menino é Jesus, gente. Jesus nasceu com esse propósito, né? Lá em Mateus capítulo 1, versículo 21 fala: terás um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará os pecadores de seus pecados. Então, as trevas que se fala ali é justamente o homem debaixo do pecado. As trevas cobriam o homem, mas Cristo trouxe luz, tirando o homem do pecado e o pecado do homem. Amém? Aí lá em Isaías capítulo 53, eu não quero ficar muito em Isaías 53, por quê? Porque eu pretendo fazer um bloco de estudo só em Isaías 53. Tá? Porque vai falar sobre detalhes específicos da crucificação. Mas eu vou ler só o versículo 4 e o versículo 5, que fala assim, ó: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido, olha só que interessante, ele foi ferido pelas nossas iniquidades. Foi por causa do nosso pecado que ele foi ferido. Não foi por causa dele, porque ele não pecou, tá? Foi por causa da gente. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então você percebe que a nova aliança é uma aliança baseada no ato de Cristo, naquilo que ele fez, naquilo que ele veio para fazer. A gente não pode basear a nossa fé apenas no nascimento. A gente baseia a nossa fé na morte e ressurreição de Cristo. É isso que Paulo fala: se você crê com seu coração que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, então você irá confessar para a sua salvação. Você não confessa que Jesus nasceu, você confessa que ele morreu e ressuscitou, tá? Porque nascer por nascer, qualquer um poderia ter nascido. Mas a forma como ele nasce, vive, morre e ressuscita é que baseia toda a nossa fé. Porque ele fez o que fez para trazer luz para o homem, para tirar o homem das trevas e para libertar o homem de seus pecados. Amém? Então, você percebe que tudo isso aqui que eu estou lendo está no Antigo Testamento. Eu ainda nem entrei no Novo, está só no Antigo Testamento. Porque Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, versículo 2, que o evangelho que ele pregava foi prometido por Deus
através de seus profetas, né, na antiga aliança. E é o que a gente está vendo aqui. Deus ele usa pessoas para prometer, né, ou para profetizar aquilo que seria a restauração do povo da aliança, que seria o povo de Israel. E graças a Deus que isso se estendeu para nós, né, os gentios. Capítulo 61 de Isaías, do versículo 1 ao 4, fala assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Certo? A ordenar, estou no versículo 3 agora de Isaías 61. A ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma coroa, vestes de alegria em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém? Então, Deus ele é glorificado. Jesus, né? Ele glorifica o Pai. E Deus ele é glorificado através da obra que ele faz em Cristo. Né? Quando Cristo ele vem, morre e ressuscita para dar vida aos que estavam mortos, isso traz glória a Deus. Ele é glorificado quando você faz isso. Quando você vive debaixo da nova aliança e aceita o Senhor. Porque o fato de você ter aceitado Jesus é você reconhecer o que ele fez por você na cruz. E isso traz glória a Deus. Tá? Para a gente finalizar essa questão do Evangelho, né? Quando a gente vai lá para Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus lê Isaías 61 para ele mesmo. Tá? Olha só. Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus está lendo a Bíblia e ele fala que aquele versículo que a gente acabou de ler, Isaías 61, é sobre ele mesmo. Olha só o que diz. Lucas 4, 18. Parece que a gente vai estar lendo a mesma coisa, tá? Mas aqui já é no Novo Testamento. Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar aos pobres, boas novas aos pobres. Isso é Evangelho, tá? Boas novas. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele não fala sobre a vingança, tá? Porque essa vingança que é falado lá em Isaías 61 só vai ser cumprida no tempo da tribulação. Então ele não fala isso aqui. E fechando o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, olhou a todos que estavam na sinagoga e simplesmente ele falou assim: hoje se cumpriu esta escritura. Ou seja, ele falou, o que a gente acabou de ler se cumpriu, porque era nele que estava se cumprindo. Sobre ele estava a unção do Senhor para pregar as boas novas. Agora, algo que eu vejo aqui que é bem interessante. Ele fala sobre libertar os cativos e restaurar a vida aos cegos, né? Em outras versões vai falar que ele foi ungido para curar os oprimidos ou curar os quebrantados de coração e restaurar vista aos cegos. Como é que ele iria curar ou libertar alguém de uma doença e depois ele ia falar que veio para dar vista aos cegos, né? Porque a cegueira é uma doença. Então não faz sentido ele curar alguns, mas quando ele falar sobre restauração de vista ser uma coisa diferente ou a mesma coisa. Não. A vista que ele fala é a cegueira espiritual. Ele veio para restaurar a vista aos cegos que estavam cegos debaixo da religiosidade da época. Por quê? Porque a cura dos cegos físicos de doença já é dita versículos acima, quando ele fala que veio para proclamar libertação aos cativos, né? Para quem não sabe, doença é uma forma de cativeiro que o diabo coloca sobre alguns, né? Ou você pode simplesmente contrair através de uma lei natural que você quebrou. Eu não vou ter tempo para explicar sobre doença aqui, porque a gente não pode pregar
a Bíblia toda numa noite só. Não se preocupe. Em outro momento eu falo sobre doença, a origem da doença e a questão da libertação dela. Não se preocupem, tá? Mas só para deixar bem resumido aqui, a doença não vem de Deus, tá? Não é Deus que quer colocar a doença no seu povo. Ele pode permitir doença sobre aqueles que estão debaixo do pecado como forma de punição pelos seus atos. Mas não é Ele quem coloca, é Ele quem permite. A única passagem que fala sobre Ele colocar doença, se eu não me engano, é em Samuel, quando Ele coloca sobre o filho de Davi, tá? Mas até ali é uma questão de pecado, de moralidade, é muito diferente da nossa realidade. E lá em Apocalipse, né, quando ele vai falar sobre uma mulher chamada Jezabel, não era o nome dela, mas era o espírito que estava sobre ela, porque ela se prostituía com os sacerdotes. E Deus fala, se você não se arrepender dentro do prazo que eu lhe dei para se arrepender, eu lhe porei numa cama. Ou seja, ele não fala assim, eu vou colocar um câncer em você. Ele só fala, eu lhe porei numa cama. Ou seja, eu vou permitir que a doença chegue até você, ao ponto de você ficar acamada. Mas não porque ele colocou para testar ela ou para mexer com ela, né, para edificar a fé dela. A Bíblia é bem clara, ele colocou porque ela estava se prostituindo e profanando o nome do Senhor. É muito diferente. Então, ele não coloca a doença em ninguém para tentar provar a fé da pessoa. Tá? A doença ela tem origem desde o pecado. Quando você for ler Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, você não encontra uma menção à doença. Tá? Você não acha. Porque não fez parte da criação original. Você só vai ver citações de doenças após a queda. Porque junto com a queda, né, por causa do pecado, o pecado entrou no mundo. E através do pecado, a morte. Então tudo aquilo que traz morte, que doença está no meio, veio do pecado, não veio de Deus. Tá? Deus ele pode permitir, mas não é a vontade dele fazer isso, certo? Então, Jesus veio para libertar o homem do seu cativeiro, seja ele um cativeiro de opressão espiritual, seja uma opressão de doença, seja uma opressão de algum milagre que você precisa. Ele veio para fazer isso, ele foi ungido para isso, tá? Esse daqui é o evangelho que foi prometido, que Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 2. Gente, a gente falou muita coisa até agora, né? Já se passaram um bom tempo aí. E a gente ainda vai para o versículo 3 de Romanos. Então, para você ver como o estudo da Bíblia, ele demora um pouco mais, né? É por isso que eu falo que quando você lê a Bíblia de forma estudada, você pode até demorar um pouco mais estudando, mas lhe traz mais conhecimento da palavra, né? Ele deixa mais firme naquilo que ela diz, né? Vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 3. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio dele, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então, do versículo 3 ao 5, tem muita coisa importante para citar aqui, tá? Tem muita coisa muito importante para ser falado aqui nesses versículos. Então, vou começar no versículo 3, tá? Eu vou tentar não me alongar muito, porque a hora já vai se avançando. Mas a gente precisa entender o que Paulo está falando, gente. Porque senão a gente não consegue avançar para outros capítulos, né? Paulo fala que Jesus, tá? Filho de Deus, que segundo a carne veio da descendência de Davi, tá? E esse segundo a carne, que era descendência de Davi, é porque ele veio da linhagem davídica, né? Quando você vai pegar a genealogia de Jesus, você vê que Davi faz parte dela. Não só Davi, como Jacó, como Isaac, como Abraão. Todos os patriarcas fazem parte da linhagem que vencia a linhagem de Jesus, certo? Jesus ele é o descendente original da raiz da promessa, ok?
Quando a Bíblia fala que Deus prometeu um filho a Abraão, né, o seu descendente, não fala descendentes, né, no plural, mas no singular. Quando ele fala descendente, ele está falando de Cristo. Paulo vai revelar isso em Gálatas, tá? Ele fala que Abraão creu para o seu descendente, o qual não era Isaac, era Cristo. Porque eu não sei se vocês lembram, mas Isaac ele foi pedido por Deus para ser sacrificado, né? E quando Deus ele pede algo para alguém, quando ele tem uma aliança com alguém que ele pede algo, pelas leis da aliança, ela deve dar algo de volta para a pessoa. Não sei se vocês sabem disso, mas quando alguém tem uma aliança com outro, e Deus fez uma aliança com Abraão, a partir do momento que ele pede um filho, ele tem que dar um filho. Porque tudo aquilo que é meu é seu, tudo aquilo que é seu é meu. Isso é uma aliança, tá? Casamento é do mesmo jeito. Você casa e o pessoal fala o quê? Até que a morte os separe, e a partir de hoje vocês são uma só carne, né? O pessoal fala isso. Então tudo aquilo que é meu é da minha esposa, tudo aquilo que é da minha esposa é meu, tá? Da mesma forma, funcionava nas alianças que eram feitas entre os homens. E quando Deus ele pede um filho a Abraão, ele tem que dar um filho de volta para Abraão, que seria o seu descendente, tá? Porque é através de Cristo que é liberado o poder do Espírito para que nós nos tornemos filhos de Deus. E esses filhos é da mesma linhagem de Abraão. Depois você lê com calma Gálatas capítulo 3. Então, olha só a semelhança. Deus pede um filho a Abraão. Abraão sobe no monte, né, para sacrificar Isaac. Mas espiritualmente, Deus estava lá no Monte Caveira, né, onde Jesus foi crucificado, subindo com ele para entregar seu filho. Então, Abraão está subindo para entregar Isaac, mas na nova aliança, Deus está subindo no monte para entregar seu filho. Por quê? Porque da mesma forma que ele pediu, ele ia entregar. Ele entregou Jesus pela humanidade, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, não morresse, não viesse a não ter salvação, mas todo aquele que crê no nome de Jesus vai ser salvo. Amém? Então, Deus ele entrega por causa dessa aliança que ele tinha. Então ele entrega Jesus, certo? Que é o descendente de Abraão, e a sua linhagem na carne passa por Davi. É isso que Paulo está falando aqui em Romanos 1,3, né? Que o seu filho, que era descendência de Davi em carne, porque Jesus veio para cá como homem, tá? Ele não era um Deus, tá? Ele não era um Deus pequeno aqui na terra, no sentido de ter atributos divinos. Ele é Deus em essência, mas ele perde, ele deixa de lado, ele não quis usar, é assim que Paulo fala, ele não usurpou, né? Ele não quis usar o seu direito de divindade, mas ele quis se tornar semelhança aos homens. E como homem, ele se entrega à morte de cruz, tá? Então, quando Paulo fala que ele veio em carne, é isso. É ele ter se tornado um homem, um ser humano, tá? Mas ele fez isso por quê? Vai falar aqui, ó. Vai falar lá no versículo 5, né? Para que venhamos receber a graça, tá? Para o nosso apostolado, pelo amor do seu nome, para que possamos ter fé. Então, ele fez isso com um propósito, tá? Mas uma coisa que é interessante, não sei se isso daí ele intriga, né? Porque tem gente que lê a Bíblia e tem versículos que é muito importante, mas o pessoal só lê. Passa por cima e vida que segue. Mas eu, quando leio Romanos 1,4, eu percebo que tem algo muito importante aqui. Eu percebo que tem algo muito profundo que a gente deve entender em Romanos versículo 4. Romanos 1, versículo 4. Porque ele fala que ele foi designado, ou ele foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição. Ou seja, Paulo está falando que Jesus ele foi gerado como Filho de Deus quando ele ressuscita. Isso daí é claramente entendido quando a gente vai ler outros versículos que dá a mesma base. Por exemplo, a gente pode entender que Jesus foi o primeiro, né? Ele inaugurou a questão do poder para ser feito filho. Porque é isso que Paulo fala aqui, ó. Ele foi designado Filho de Deus com
poder, segundo o Espírito de Santidade. E lá em João capítulo 1, versículo 12, fala que todo aquele que nele crê recebe um poder para ser feito filho de Deus. Então, que poder é esse? É o Espírito Santo que nos regenera e nos torna capazes de sermos filhos de Deus, assim como Jesus é, tá? Então, Jesus ele é feito filho de Deus em poder na ressurreição. Jesus não veio aqui, tá? Para ser um exemplo do Filho de Deus. Ele veio para ressuscitar o Filho de Deus que estava morto. Porque o Filho de Deus, Adão, morreu espiritualmente. Jesus, que é Deus, ele desce à terra, agora como homem, para morrer e ressuscitar. E na sua ressurreição, ele ressuscita como Filho de Deus em poder. Então Jesus não veio aqui apenas para ser mais um Deus, como o pessoal fala. Ele veio aqui para ressuscitar o Filho de Deus que estava morto em Adão, tá? Então, por exemplo, lá em Atos capítulo 13, versículo 33, ainda Paulo falando, né? Ele fala assim, ó: o qual Deus nos tem cumprido a nós, filhos deles, levantando Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, hoje te gerei. Aí o pessoal fica, rapaz, se Deus gerou Jesus como filho, então quer dizer que ele não era filho antes, né? Porque para alguém ser gerado, ele tem que partir de um ponto que ele passou a ser gerado. Então, em que momento ele é feito filho de Deus? É quando nasce ou é quando ressuscita, né? É aí que tá. Se fosse quando ele nascesse, Deus falaria isso daqui para ele no dia que ele nasceu, mas ele não fala isso quando ele nasceu. A gente vê 3 vezes que aparece essa mesma frase, né? Tu és meu filho, és meu filho amado, né? Em quem me comprazo. Mas quando ele fala, és meu filho, hoje te gerei, ele só fala isso na ressurreição de Cristo, tá? Quando ele ressuscita, é aí que se cumpre o Salmo 2: tu és o meu filho, hoje te gerei. Porque o Filho de Deus estava morto em Adão, no seio da terra. E a Bíblia fala que Jesus desceu ao mais profundo, ao mais profundo abismo para ressuscitar, certo? Com poder e glória. E trazer aqueles que estavam lá junto com ele, né? Trazer cativo que estava no cativeiro, ou seja, libertar os que estavam lá. Então, Jesus ele ressuscita o Filho de Deus que estava morto, a moto passando, que estava morto no seio da terra. É Cristo quem faz isso. Aí olha só, o versículo 34 de Atos 13. E no tocante a que o ressuscitou dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Falou Deus assim: dar-vos-eis as santas e fiéis bênçãos de Davi. Pelo que ainda em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque Davi, na verdade, havendo servido a sua própria geração, pela vontade de Deus, morreu e foi depositado junto a seus pais, e experimentou a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, que é Jesus, nenhuma corrupção experimentou. Então, Jesus ele vem da descendência de Davi, e ele é gerado como filho de Deus, porque ele ressuscita o filho de Deus que estava morto. Vamos avançar aqui. Então, Jesus veio na descendência de Adão, ele era chamado de filho de Deus e morreu e ressuscitou através do poder do Espírito da vida, tá? Que Deus manda para ressuscitar seu filho, que estava morto desde Adão, porque Adão é o primeiro filho de Deus, né? É tanto que Paulo compara Jesus como o segundo Adão, porque Jesus ele ressuscita o filho de Deus original que estava morto, que morreu em Adão, né? Então, a gente vai agora para o versículo 5, que fala assim: por intermédio de quem viemos a receber graça
e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre os gentios. Então, todos os gentios podem agora ter fé em Jesus, por causa do seu amor e por causa da sua morte e ressurreição, tá? E todos, quando crerem nele, recebem também o mesmo poder que ele recebeu para ser feito filho de Deus, tá? Agora eu vou ler o versículo 6, para a gente continuar, que acho que eu não li o 6, né? Que fala assim: de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Todos são chamados para ser de Jesus, tá? Todos são chamados para o aceitá-lo, mas claro que nem todos vão aceitar ou vão querer vir para Cristo, isso é normal. Mas todos são convidados para participar do Evangelho de Deus. Versículo 7, a gente vai ler do 7 ao 15 direto, porque a gente vai dar uma adiantada boa agora, tá, gente? A gente vai dar uma adiantada legal no capítulo 1, porque se eu ficar muito tempo só no capítulo 1, eu vou acabar perdendo tempo. E aí, Jurandir, tudo bom? Boa noite, bem-vindo. Ó, Jurandir quer participar. Eu vou aceitar, Jurandir. Quer que eu aceite aqui? Ou tu enviou sem querer? Deixa eu ver. Se for sem querer, ele nega. Ah, tá certo. Então, vamos continuar aqui. A gente vai ler do 7 ao 15, tá? Versículo 7 ao 15, para dar uma adiantada. Por quê? Porque no capítulo 1 ainda tem o versículo 18, certo? Que vai falar sobre a ira de Deus sendo manifesta. E é aqui que a gente vai perder um bom tempo estudando. Por quê? Porque fala muita coisa importante. Mas, vamos lá. Do 7 ao 15, Paulo vai falar algumas coisas referentes à ida dele a Roma, tá? Ele vai falar sobre agradecer a Deus porque a fé dos romanos era proclamada no mundo todo. No mundo que, no caso, a região onde eles estavam ali, né? Ele fala que coloca os romanos, né, em suas orações. E a gente vai dar uma lida aqui no versículo... Cadê? Aqui. Versículo 11 fala assim: porque desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos conforte por intermédio da fé mútua, tanto vossa quanto minha, tá? Então, só para a gente abrir um parênteses muito importante aqui. Muita gente acaba não entendendo o que são os dons espirituais que Paulo fala aqui, ou dom espiritual, porque Paulo fala sobre compartilhar, sobre dividir, sobre repartir os dons com eles. Por que repartir? Porque a partir do momento que você tem algo, você pode dar para alguém, tá? E é isso que o Evangelho fala, né? De graça recebeste, de graça dai. E os dons é uma forma de você abençoar os outros, tá? Lembre de uma coisa: o dom do Espírito e qualquer dom que Deus lhe deu não é para você, é para ajudar o corpo de Cristo. Você não recebe um dom para ser algo para você. Ninguém recebe um dom de profecia para profetizar na sua própria vida, gente. Isso não existe. Ah, Deus me chamou para ser profeta. Então eu digo para mim mesmo que eu vou ser abençoado. Não existe isso, tá? A Bíblia já declarou sobre sua vida coisas maravilhosas. Basta você ler, tá? E aceitar o que ela fala. Mas os dons do Espírito são dados para você repartir com as pessoas, para ajudar. Todo o dom do Espírito, dos 9 que a gente vai ler aqui, todos os dons do Espírito são para ajudar o corpo de Cristo. Não existe um que seja apenas para você mesmo, tá? E não confunda o dom de línguas que é falado lá em 1 Coríntios 12 com o dom que Deus dá para cada um no batismo do Espírito Santo, tá? Porque lá em 1 Coríntios 12, que a gente vai ler, Paulo está tratando sobre um culto público. Ele está falando sobre igreja, sobre comunhão, sobre pessoas, tá? E lá em 1 Coríntios 14 e lá em Atos 2, né, que é o batismo,
Lá em 1 Coríntios capítulo 14, ele está falando sobre o dom para a sua vida. O dom de línguas, né? Porque serve para a sua edificação. Mas em 1 Coríntios 12, ele vai falar sobre o dom do Espírito para um culto público. Ok? É bem diferente. Mas vamos lá. Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Onde Paulo já começa falando assim, ó. A respeito dos dons espirituais, porque ele fala aqui em Romanos 1, 11, né? Que querer repartir algum dom espiritual. E lá em 1 Coríntios 12, 1, ele fala a respeito dos dons espirituais, porque não é apenas um, tem vários, tá? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo fala, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto a esse assunto. Então, dom do Espírito é para ser estudado também. É para ser lido, é para ser ensinado. Porque tem muita gente que acha que o dom do Espírito é dado para você fazer qualquer outra coisa. Menos o que está escrito lá. Né? Tem muita gente que pula, grita, dança, rodopia e fala, isso aqui é o Espírito Santo da minha vida. Não é, gente. Isso daí é a sua reação àquilo que você está sentindo. Só isso. Tá? Não ache que o Espírito Santo lhe possui para você fazer algo que você não queria. Não faz nem sentido isso. Isso daí é coisa de outra religião, né? É coisa da concorrência, né? Não é nem da gente cristão. O Espírito Santo, ele mora dentro de você, ele não lhe possui, ele habita junto com você, certo? E a Bíblia fala que nós temos comunhão com o Espírito. Então, se existe uma comunhão, quer dizer que ele faz coisas e a gente decide, né, viver esse propósito junto com ele. Isso é uma comunhão. Ele não nos força a fazer nada, ele não nos obriga a fazer nada. Quando ele quer nos usar, nós temos que ser usados e deixar que ele nos guie naquilo que ele quer que ele faça. A gente tem que deixar o Espírito agir. Porque se não tiver sensibilidade espiritual, eu posso impedir o mover do Espírito. Paulo fala o seguinte, não entristeça o Espírito Santo. E muita gente fala que esse entristecer seria deixar ele triste, né? Somente isso. Mas, quando você vai ler outras versões, Paulo fala assim, não apagueis o Espírito Santo. Esse entristecer que ele fala é deixar para baixo, né? É você menosprezar. Então, não menospreze o Espírito Santo. Não faça isso, não entristeça ele. Porque a partir do momento que você entristece, apaga, menospreza, você impede o agir dele. Você tem que deixar ele agir da forma como ele quer, tá? Então, a respeito dos dons, não sejam ignorantes. Estudem, leiam, para que vocês possam fazer o que for fazer com consciência, né? A gente não perde a consciência para fazer algum dom espiritual. É tanto que Paulo falou, eu vou aí para repartir um dom com vocês. Porque se Paulo, né, fosse como alguns crentes de hoje em dia, ele falaria assim, ó, irmão, eu vou aí e vai acontecer um mistério. Eu não sei o que é, mas vai acontecer um mistério. Né? A gente vai fazer um monte de coisa muito estranha, mas é Deus. Ele não fala isso. Ele é específico. Eu vou aí para repartir com vocês dom espiritual. Ele sabe o que ele estava fazendo. Ele sabe o que ele queria fazer. Ele tinha consciência. Ele não perdia a memória quando era cheio do Espírito Santo. Ele continuava consciente de tudo que ele estava fazendo. Tá? Então, versículo 3 fala assim, ó. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor senão pelo Espírito de Deus. Ou seja, se alguém está fazendo algo no nome do Espírito Santo, no nome de Jesus, e se em algum momento ela parar e falar que não é Jesus que está fazendo, é ela mesma, está errado isso. Tá? Se ela fala que é ela quem está fazendo algo, né? e não o Espírito de Deus, ou então não é Jesus que está fazendo, não é coisa dele, isso daqui é coisa minha, que eu aprendi, não sei o quê. Não, está errado isso. E se ela falar que Jesus é amaldiçoado, tá? No sentido de não prestar ou algo do tipo, não é Espírito de Deus. Simples assim. Então, você pode, gente, de maneira bem clara, você pode, tá? Corrigir certas coisas em alguma igreja, desde que a pessoa esteja sobre o Espírito de Deus. Porque se ela tiver, ela não vai amaldiçoar Jesus.
Ela não vai ficar com raiva de Jesus. Ela vai apenas entender o que está acontecendo, tá? Mas vamos continuar aqui. Versículo 4 ao 6, de 1 Coríntios 12. Ele vai falar, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é Deus quem opera tudo em todos. Então, existem vários dons, existem vários ministérios, né? Que a gente já até falou aqui. E existem várias maneiras de tanto os dons quanto os ministérios atuar. Mas a questão dos dons é o mesmo Espírito que dá. A questão do ministério é o mesmo Senhor, que é o Senhor Jesus, que deu para cada um. E é o mesmo Deus que faz com que eles operem de maneiras diferentes. Então você não pode colocar Deus numa caixinha religiosa. Ah, não, se for Deus, ele só faz assim. Ah, se for Deus, ele só faz isso. Porque tem irmãos aí que falam assim, ah, não, o batismo do Espírito Santo é só você ficar feliz. É só você ficar assim. Não, gente, o batismo, ele pode ser algo mais amplo. A Bíblia fala lá em Atos 2 que quando eles foram batizados ou cheios, eles falaram em outras línguas, e tem pessoas que acham que é outro idioma, porque a Bíblia fala que as pessoas entenderam na própria língua. Mas se você for ler com atenção, com o coração aberto ao texto, você vai ver que eles falaram em línguas estranhas, ou em outras línguas, e quem estava escutando entendeu. Não é que eles estavam falando na língua deles, mas eles entenderam na sua própria língua. Por quê? A Bíblia fala, porque tinha entre eles judeus sinceros, homens piedosos. Então eram homens que queriam realmente uma profundidade com Deus. Então Deus deu a eles a interpretação do que estava sendo dito. Não é uma tradução simultânea. Não é uma tradução do que está sendo falado em línguas. É uma interpretação. Porque se Deus quiser falar com você e alguém quiser usar uma profecia em línguas, um fala, o outro interpreta para que Deus se comunique com você. Mas essa mesma interpretação pode servir para outra pessoa de uma maneira totalmente diferente. Por quê? Porque as operações é dadas como Deus quer e não como a gente quer, tá? Então, lá em Atos 2, algumas pessoas ouviram no seu próprio idioma, sua própria linguagem. Mas teve outros que não entenderam. Aí me explica aí, criatura, como é que eles estavam falando em outro idioma, se teve gente que não entendeu. Porque a Bíblia é bem clara, fala assim, tinha gente lá que estava escutando na sua própria língua. Mas outros zombaram falando, eles estão bêbados. Eu não consigo entender um bêbado falando direito. Gente, um bêbado falando é totalmente diferente de uma pessoa sóbria falando, tá? Um bêbado tem bêbado que quando tá muito bêbado mesmo, não fala coisa com coisa, né? Você não entende o que ele fala. Então, ele está mostrando que eles zombaram dos apóstolos porque eles não entendiam o que estava sendo dito. E quando você olha para alguém orando em línguas, você não consegue entender o que ela está dizendo, certo? Por quê? Porque para Deus ela fala mistérios. Mas se tiver alguém para interpretar e Deus quiser que essa pessoa interprete para você, para ele lhe alcançar de alguma forma, ele vai fazer. Mas se não, se a pessoa está lá orando no canto dela, quieta, e você apenas escutou porque passou perto, não é para ter interpretação, é porque ela está se edificando, tá? Então, o dom do Espírito, o dom de línguas que foi dado, ele foi dado para ser uma edificação, uma maneira de orar que nos edifica, que nos enche, que nos deixa consciente da habitação do Espírito, tá? Não é outro idioma, porque outro idioma eu posso aprender no curso de inglês, no curso de francês, em qualquer lugar. Não é outro idioma. Não falo sobre isso, tá? É algo espiritual. Então, as operações é dada como Deus quer, certo? Da mesma forma, não queira colocar o seu pastor numa caixinha religiosa. Ah, todo pastor tem que agir assim. Todo pregador tem que agir assim. Não, cada um prega como Deus lhe deu a capacidade. Tem gente que é mais séria, tem gente que é mais engraçada. O que você não pode é sair da palavra. O que você não pode é pregar contra a palavra. Aí não. Mas a maneira como você prega, a maneira como você fala,
Pode ter gente que zomba de você, que brinque porque você fala daquele jeito. Mas continue fazendo aquilo que Deus lhe chamou para fazer. Não saia do seu chamado, não saia daquilo que Deus planejou para a sua vida. Porque vai ter pessoas que vão ser alcançadas pela maneira como você está sendo usado. Porque é Deus quem escolhe as operações, tanto dos dons do Espírito, como dos dons ministeriais. Tá? Vamos lá. Então, quando a gente vai ler 1 Coríntios capítulo 8 agora, a gente vai ver 9 dons do Espírito, certo? 9 dons. Olha só. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Primeiro. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, ou a palavra de conhecimento, né? A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outros, profecia. A outro, o dom de discernir espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outros, interpretação. Você vê que são 9? São 9 dons. Só que esses dons do Espírito, eles são divididos em classes diferentes. Tá? Eles não são todos da mesma classe. Cada um tem seu propósito. E cada um vai ser usado com um propósito específico. Então, dentro dos dons que está aqui listado, a gente pode dividir em 3 classes. A primeira classe são os dons de poder. Tá? Lembrem disso, porque isso aqui é importante para você depois, né, quando quiser ensinar para alguém, você lembre disso. A primeira classe são os dons de poder. Dons de poder, eles fazem algo. Eles são dados para você agir, né? Sobre alguma doença, enfermidade, milagre, cura, o que for. São eles. O dom da fé especial, dons de curar e operações de maravilhas, que seriam os milagres, né? Então, essa fé especial, gente, é um dom da fé, tá? É uma fé de fato especial que é usada em um momento específico, quando o seu nível de fé que você tem não é o suficiente para você crer naquilo, tá? No milagre ou numa cura. Então, quando alguém vai operar um milagre, normalmente, né, Deus ele vai capacitar através do Espírito Santo para que a pessoa tenha o dom da fé junto com o dom de maravilhas. Eles podem andar juntos, tá? Não são exclusivos somente deles, eles podem andar juntos. Então, o dom da fé, ele opera junto com o dom de maravilhas para que a pessoa não duvide do que vai acontecer, mas que faça aquilo que o Espírito quer, certo? Vamos lá. Dons de curar, né? Não só apenas um dom, são dons de curar. Cada um vai ser usado da maneira como Deus quer para curar pessoas. Seja impondo as mãos, seja apenas falando ou pregando, seja através de uma música, como Deus quiser. É Ele quem opera tudo em todos, tá? O versículo 2. Segunda classe, né? Classe 2. Os dons vocais, ou os que comunicam algo, os que falam algo. Diretamente para uma pessoa ou para a igreja. São eles. Línguas, e são línguas de fato estranhas, tá? O dom de línguas é dado para a edificação da igreja. A igreja, através da língua e da interpretação, recebe como se fosse uma profecia. Então, línguas, interpretação e profecia, tá? Tem o dom de línguas, tem o dom de interpretação e tem o dom de profecia, tá? O dom de profecia não é a mesma coisa de ser um profeta. A pessoa ela pode ser usada no dom de profecia sem necessariamente ser um profeta. Terceira classe, dons de revelação. Eles revelam algo. São eles: palavras de sabedoria, palavras de conhecimento e o discernimento de espíritos. Palavra de sabedoria normalmente é para tratar de algo que tá para acontecer, né? Não é uma adivinhação, tá, gente? É apenas um furo de reportagem que Deus dá para a pessoa que está debaixo daquele dom. Então, Deus ele vê tudo no agora. Para Deus tudo é agora. Então, ele vê e fala. E a pessoa comunica como ela está sentindo ou como ela ouviu.
Então, se está para o futuro, é porque para a gente está para o futuro, não aconteceu ainda. Mas Deus já viu acontecendo, ele apenas é um furo de reportagem, apenas comentou o que ele viu. E a gente vai agora escutar e passar como ele quer que a gente passe. Não tente acrescentar, nem diminua nada. Fale como ele disse. A pessoa que está recebendo, ela deve, né, julgar a profecia e aceitar se fizer sentido para ela. Terceira classe, já falei, né, que são os dons de revelação, vai ter a palavra de conhecimento, que normalmente é usada para tratar alguém no presente ou no passado. Ou algum trauma, alguma coisa que ela passou, alguma coisa que ela viveu, para confirmar, ou no presente se ela estiver debaixo de algum pecado, ou se ela está precisando de uma palavra de conforto, exortação ou edificação, tá? Então, a gente acabou de aprender sobre os 9 dons, tá? Primeira classe, dons de poder, cura, fé e operação de milagres. Segunda classe, dons vocais, são os que falam algo, né? Interpretação, línguas e profecia. E a terceira classe, dons de revelação. Gente, só para lembrar, eu já falei isso na live de hoje mesmo. Revelação não é adivinhação. Não confunda revelação com adivinhação. Eu acabei de falar isso aqui, né? Deus, ele não vai adivinhar seu futuro. Deus, ele não adivinha. Deus, ele vê. Ele está vendo agora, tá? Ele não está preso ao tempo como a gente fica. Ele está vendo tudo agora. Para ele, o fim e o começo é a mesma coisa. É por isso que ele anuncia o fim desde o começo, né? Porque para ele já está vendo. Então, ele não decreta sobre sua vida alguma coisa. Quando a gente usa a palavra decretar, é porque para a gente ele falou vai acontecer. Mas ele não falou para acontecer. Ele falou porque ele viu acontecendo e ele quer que aquilo que ele viu aconteça. Então ele vai lá e fala para mostrar que vai ser daquele jeito, tá? Então, as profecias e as revelações são isso. Para concluir, vamos voltar para o versículo 11, onde Paulo vai falar assim: mas um só, é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas que a gente acabou de ler, distribuindo. Olha só, gente, isso aqui é muito interessante, tá? Eu acho que se a gente fosse ler a Bíblia como ela realmente é, a gente não cairia em vários erros que o pessoal cai, né? O pessoal não lê como ela é. O pessoal fica acrescentando as coisas. Mas olha só. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Vou ler aqui com vocês. Vai falar assim. Mas um só, olha só, um só, é o mesmo Espírito e realiza todas essas coisas. Que todas essas coisas? O que ele acabou de falar, do versículo 8 ao 10. Tudo que ele falou aqui, ele é operado pelo mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, tá? Distribuindo como lhe apraz, como ele deseja, como ele tem prazer, a cada um individualmente. Ele distribui os seus dons como ele quer, individualmente. Não adianta você querer forçar nada. O Espírito Santo, ele não é forçado a fazer alguma coisa. Você não tem que forçar ele, né, a se manifestar. Isso não existe, tá? Ele se move pela palavra dele. Se você quer que ele se mova, mova pela palavra. Prega a palavra, fala a palavra, ele vai se mover, né, como ele quer. Mas você não manda nele, tá? Você consegue dominar o seu próprio espírito, tá? O espírito do profeta está sujeito ao profeta, tá? O seu espírito está sujeito a você. Então, na versão ampliada, que é uma versão muito interessante, né? Que acho que já tem traduzido na Bíblia de Joyce Meyer de estudo, fala assim: todos esses dons, realizações e habilidades são inspirados e acontecem por meio de um único e mesmo Espírito. Um único e mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, que distribui a cada pessoa individualmente, exatamente como ele escolhe. Então perceba, quem escolhe para quem vai dar o dom é ele, não é eu. Eu posso orar para querer os melhores dons, Paulo fala isso, mas se eu sou usado mais em uma área do que em outra, é porque ele quer que eu seja usado naquela área e não em outra. Simples assim, tá? A gente aceita o dom, a gente recebe uma manifestação do Espírito e a gente apenas tem que estar sensível ao que ele quer fazer. Mas quem distribui é
Então, voltando para Romanos, Paulo estava querendo compartilhar algum desses dons que a gente acabou de ler, certo? E ele vai agora falar um pouquinho da igreja, falar que queria fazer aquilo para que a igreja também, né, crescesse em fé junto com ele, uma fé mútua, né, tanto dele quanto da igreja. E tudo isso para que eles fossem abençoados pela vida de Paulo, porque ele era devedor da pregação do evangelho tanto a judeus quanto a gentios, né? Quanto a gregos, a bárbaros, a todo mundo ele devia pregar o evangelho, tá? Então, gente, eu vou dar uma pausa por aqui. A gente vai continuar amanhã, certo? Acho que amanhã não, mas sexta-feira a gente vai continuar a live de Romanos, tá? Sexta-feira, mesmo horário, 8 horas. A gente vai continuar a falar sobre a live, ou sobre o livro de Romanos, a live, ó, o livro de Romanos. E a gente vai continuar do versículo 15. A gente vai ler o 15, o 16 e o 17, vai dar uma resumida, explicar algumas coisas e vai logo para o 18, que é lá que a gente vai passar a maior parte do tempo estudando. Então, fiquem na paz. Até a próxima live. Um grande abraço. E lembrem, amanhã de tarde vamos ter live sobre batalha espiritual, tá? Então, não se esqueça. Todas as lives vão estar no meu canal do YouTube. Pode entrar lá, Gabriel Wesley. Se você não achar, fala comigo no direct que eu vou mandar o link. Ok? Então fiquem na paz. Até a nossa próxima live. Tchau.